Muita paz a todos. É com alegria que o programa Variedades, pela TV Mundial de Espiritismo, recebe hoje Nena Galves, que conviveu por mais de 40 anos com o médium Francisco Cândido Xavier. É uma alegria, dona Nena, recebê-la aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, minha também de estar com vocês. Principalmente nesse ano que nós estamos comemorando o centenário do Chico Xavier, com tantos eventos, congressos, os filmes. É uma alegria receber alguém que conviveu pessoalmente com o Chico. Então a nossa primeira pergunta é exatamente como foi os primeiros contatos com Chico Xavier. Nós estávamos entrando na doutrina e realmente tivemos um interesse muito grande em conhecer o médium daqueles livros que estavam caindo em nossas mãos. Fomos a Uberaba, Chico recém havia chegado a Uberaba, 1959. Fomos por curiosidade com um grupo de pessoas influentes dentro da doutrina. O casal Galves era praticamente desconhecido dentro do meio espírita. Nós fomos por curiosidade conhecer o médium e encontramos o amigo do passado. A senhora relatou para nós aqui dessa questão, né, dos vínculos espirituais e afetivos com o médium. Então, nós gostaríamos que a senhora relatasse um pouco para nós esses momentos tão importantes na vida da senhora. Inesquecíveis. Na época, era curiosidade conhecer o grande médium que já estava começando a despontar. Entramos na fila e, entre os outros companheiros que iam cumprimentá-lo, estava esse casal, Nena Galves e Francisco Galves. Chico chamou o meu esposo pelo nome que só a mãe o chamava, Chiquito. Isso já foi uma surpresa. Mas o Chico, ao me apresentarem ao Chico, uma companheira, sobrinha de Eurípides de Barçanufo, diz ao Chico: Chico, olha, esta senhora chama-se Encarnação, porque meu nome não é Nena Galves, é um apelido carinhoso. Mas o Chico, ao apertar minha mão, disse: a encarnação fará ainda muito nesta encarnação. Na época eu não entendi o trocadilho. Hoje eu fico imaginando como o Chico teria, ao falar esse trocadilho, pensado na estrada que teria que percorrer para realmente fazer alguma coisa. E esta amizade se entrelaçou porque ele nos reconheceu depressa. Emmanuel lhe havia dito a ele que, quando ele saiu de Pedro Leopoldo, muito triste em deixar a família, coração apertado, mas Emmanuel já planejava aquele futuro. Ele brincava, ia a Uberaba, que estava próximo do rio, que dividia o Rio Grande, São Paulo de Minas. Então ele estava pertinho de São Paulo. Emmanuel disse a ele que reencontraria sua nova família, que quando ela chegasse, ele o avisaria. Contou-nos Chico, depois de alguns anos, quando já estávamos um pouco mais preparados, que quando nós chegamos naquela fila, ele prostou-se ao lado de Chico e disse: eles chegaram. O grupo era de umas 17, 18 pessoas, mais ou menos. E Chico, logicamente, nos reconheceu depressa. Nós demoramos um pouco mais em reconhecê-lo, mas não tanto, porque aquele amor, aquela afetividade, aquele carinho todo, nós sentimos que ele era algo mais para a família Galves do que o médium, mas o amigo que nós havíamos reencontrado. E a convivência na intimidade com o amigo Chico Xavier deve ter dado muitas lições, né? Nós gostaríamos de também compartilhar essas lições. Um fato, algo que marcou o casal Galves, que poderia ser relatado aqui para os nossos telespectadores. O Chico era um espírito tão grande e ele, no contato conosco, com a família, nunca se fez
tão maior do que nós somos. Então, ele não fazia assim no primeiro ensinamento, no primeira maneira de educar-nos, como se ele fosse o mestre e o professor. Muitas vezes passava despercebido toda esta grandeza de Chico. E assim como os apóstolos não reconheceram essa grandeza espiritual do mestre, também nós, como seus discípulos, tivemos alguma dificuldade. Chico sempre deixava alguma coisa, algum exemplo, algum conselho. Eram muitos. Era quando recebia um donativo, era quando nos levava a peregrinar através do sofrimento e a dor, porque nós vínhamos de uma vida diferente. Esse casal estava perdido no tempo na Terra. Era uma vida de festas, de sociedade. A condição nos favorecia também. Não tínhamos passado por um trabalho de dor que nos aproximasse ao médium. Então, o Chico nos encaminhou a mostrar este caminho. Primeiro passo, nos levou ao Pênfigo, em Uberaba, Casa do Fogo Selvagem. E nós fomos conhecendo estes caminhos, nas peregrinações, onde o Chico nos trazia sempre o exemplo que a vida não era só de festas. Haviam outros que não podiam estar nestas festas e que a família espírita devia partilhar desse sofrimento. Eu acho que isso foi, depois, o que mais nos surpreendeu, de que maneira ele nos encaminhou neste caminho de vivenciar o que era o Espiritismo. Nós fomos buscando o milagre, e o milagre aconteceu. O casal Galves aprendeu a saber a que tinha vindo e reencarnado na Terra. Isso é muito importante, né? O trabalho assistencial, o trabalho do amor, da caridade, que é o exemplo maior mesmo do Chico. Algum fato nesses primeiros momentos, no Hospital do Pênfigo, na convivência ali com as pessoas, que ficou marcado, que poderia ainda ser relatado? No início destas peregrinações, claro, aquela que vinha de uma vida diferente, acompanhando o Chico, se chocou numa das visitas num casebre em Uberaba. E o Chico sempre, quando chegávamos a estas casas, ele oferecia um copo de água, um café, para amenizar e fazer um ambiente para que as pessoas pudessem sentir o ambiente desta casa em sofrimento e dor. Numa destas visitas, a dona da casa, assim que eu adentrei na casa, e vi que a higiene não era lá aquilo que eu conhecia. Mas a dona da casa trouxe uma bandeja com vários copinhos de água. E aí, imediatamente, meu pensamento voou. De onde será que proveio esta água? Será que o copo está limpo? Chico não disse nada. Eu, felizmente, não recusei a água. Mas ao ele me oferecer o copo borbulhou e ficou leitoso. A água ficou borbulhando e com um perfume que a casa, o casebre, ficou todo perfumado e eu também. Eu bebi aquela água e o milagre aconteceu. Foi realmente da fonte viva. Então, esse foi a minha primeira surpresa. Os outros fenômenos foram tantos que o tempo seria curto para numerá-los. Agora, esse foi grande, porque eu buscava o milagre, mas não daquela maneira. Eu queria o milagre no fenômeno, e o fenômeno precisava entrar dentro para que eu sentisse o que é o milagre da fé. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo e logo voltaremos.